Boa noite para vocês. Hoje é o nosso segundo encontro do nosso clube de leitura da Bell Hooks. Nós estamos lendo tudo sobre o amor, novas perspectivas. Eu estava comentando com vocês a minha angústia para preparar essa aula. Para quem me acompanha há um certo tempo aí sabe que a gente costuma ficar preso, preso entre aspas, uma aula de uma hora e pouca, em duas, três páginas às vezes. E como essa dinâmica impossibilitaria, é um livro grande, a gente ficaria muito tempo, eu acabei tendo que fazer seleções dentro da nossa, do nosso objetivo da aula de hoje, né? Assim, eu tive que escolher no prefácio e na introdução alguns pontos para a gente debater e foi uma angústia, porque eu não vou conseguir ler tudo, e aí alguma coisinha escapa. E aí eu lembro do o Pedro de Sante, né, que é um psicanalista, às vezes eu vejo algum conteúdo dele que ele uma vez, uma aula dele, ele diz algo do tipo: eu espero que a minha aula cause uma certa noção de insuficiência em vocês, justamente para que esta insuficiência, e na verdade isso é um pouco da própria vida, né? Esta insuficiência faça com que vocês busquem os pedacinhos que ficaram para trás, né? Até para complementar mesmo na leitura de vocês desse texto que nós estamos seguindo hoje. Pois bem, começo com o prefácio, e o prefácio já é riquíssimo. Eu estava até comentando que eu consigo dar uma aula só com a página 25, é onde eu vou começar, só com essa página 25 do prefácio, que é um momento que a Bel começa a colocar para jogo onde ela começou a refletir sobre o problema do amor. E isso ela começa falando da vida dela. E ela depois vai transicionar para um aspecto mais amplo, para um aspecto da estrutura da sociedade, levando em consideração alguns problemas estruturais da sociedade. Mas ela começa na vida dela. Aí ela diz assim, ó: quando eu era criança, tinha clareza de que não valia a pena viver se não conhecêssemos o amor. Quem me dera pudesse dizer que atingi essa consciência por causa do amor que sentia. Foi sua falta, e aí já foquem nessa falta, a gente vai voltar nela. Foi sua falta que me fez saber o quanto ele é importante. Apareceu do nada. Apareceu do nada. Quem foi? Fui a primeira filha. Desculpa. Não, sem problemas. Fui a primeira filha do meu pai. Assim que nasci, fui acalentada e tratada com gentileza, de modo a me sentir querida neste mundo e em minha casa. Aqui também já tem duas informações importantes para a gente. E aí vocês me perdoem, mas o meu olhar de psicanalista, ele gritou horrores aqui em alguns pontos dessa primeira página. Óbvio que eu não vou ficar preso nisto por dois motivos. O primeiro, não teria como eu abrir essas portas, porque aqui é mais Lacan do que Freud, e aí ficaria uma coisa meio torta, porque é um esquema de pirâmide danado. Se eu falar do Lacan, vou ter que falar do Freud, e aí vocês já viram. Mas o que eu vou falar vai ser o suficiente para vocês entenderem a reflexão que eu quero propor. E o segundo ponto é que, de fato, tem uma leitura psicanalítica aqui, pois a Bell ela vai avançar para um aspecto um pouco mais social, né, da leitura deste que ela cita, por exemplo, aqui, deste que ela cita que é o pai dela, dentro de um aspecto estrutural do patriarcado. Então veja só, em relação ao amor, foi sua falta que me fez saber o quanto ele é importante. Fui a primeira filha do meu pai. Ela cita o pai, ela não cita a mãe. Então vejam isso, ela fala da falta, ela fala do pai. Assim que nasci, fui acalentada e tratada com gentileza, de modo a me sentir querida neste mundo e em minha casa. E aí ela vem com uma ruptura. Olha, até hoje não consigo me lembrar do momento em que esse sentimento de ser amada me deixou. Só sei que um dia eu já não era preciosa. Aqueles que inicialmente me amavam se afastaram. A ausência de seu reconhecimento e de sua atenção perfurou meu coração e me infligiu uma dor tão profunda que fiquei zonza. Então, olha só. Há aqui uma leitura psicanalítica, de fato há. Tem um Édipo gritando horrores aqui, dá para fazer essa leitura de fato. Veja bem,
ela cita o pai, e olha só, a priori, ela cita uma relação amorosa. Então, assim que nasci, fui acalentada e tratada com gentileza, de modo a me sentir querida neste mundo e em minha casa. Só que alguma coisa acontece, então veja, tem uma construção tanto quanto traumática, uma cisão consciência e inconsciência, essa cisão ela é tão explícita que ela diz, né? E até hoje eu não consigo me lembrar do momento em que esse sentimento de ser amada me deixou. Então quer dizer que essa leitura, possivelmente psicanalítica, diz sobre um desejo interditado, né? Um afeto interditado entre, possivelmente, ela, mãe e pai. Veja, ela cita o pai, e ela faz questão de citar que foi a primeira filha do pai, e que ela se sentia acalentada, tratada com gentileza, só que aconteceu uma ruptura em relação a este afeto. Só que aqui, para além dessa leitura possivelmente psicanalítica, porque quando a gente pensa no Édipo, né, nessa relação do desejo interditado, a gente precisaria pensar no terceiro elemento aqui, num terceiro elemento, numa relação afetiva da Bel com os pais, e no caso aqui, reparem que o pai, num primeiro momento, citado em um afeto positivo. E aí depois ela descreve um corte, uma ruptura nessa relação afetiva. Então, assim, dá para pensar uma construção psicanalítica que dá, só que tem uma coisa torta, que foge um pouco do modo como a psicanálise entende o Édipo. E essa coisa torta que coloca um elemento diferente para a gente entender do que ela está falando. Abel começa já a colocar aqui, desde esse momento, o modo como o patriarcado afetivamente coloniza o modo como o ser humano é educado. Especificamente neste caso, por isso que ela cita o pai dela, o modo como o homem é educado. Neste contexto específico, há de modo estrutural, né, há uma incapacidade masculina de expressar afeto sem que esse afeto venha com dominação. Então, este trauma que ela está colocando para jogo, que essa ruptura que ela coloca para jogo, olha, essa ausência do reconhecimento, de sua atenção, perfurou o meu coração e me infligiu uma dor tão profunda que fiquei zonza. Então, veja só, ela cita o pai, ela cita coisas positivas do pai, mas ao mesmo tempo cita uma construção traumática que desliga ela afetivamente dessa construção. Então, veja, há uma relação de ambivalência com o pai. Então, tem amor, mas tem patriarcado, tem violência, justamente pelo modo como este pai expressa o afeto dele na dominação. Óbvio que isso não está aqui nesta página de maneira explícita, mas ela vai falar, ainda na introdução, ela vai falar sobre o patriarcado e o modo como o patriarcado coloniza, no aspecto da educação, o ser humano, especificamente o homem. Não só disso, em outras obras, e se eu não estiver muito enganado, mais para frente aqui no próprio livro que nós estamos analisando, ela vai falar um pouco dessa relação torta com o pai dela. E quando eu falo relação torta, o pai estava presente, trabalhando, sustentando a casa, mas ao mesmo tempo era autoritário, né? Tinha uma relação afetiva pautada pelo medo. Então, veja, é uma ambivalência em torno do modo como ele se expressava afetivamente com ela. Era um afeto meio torto, e isto, de alguma forma, foi traumático na construção dela. Então, quer dizer, neste ponto aqui específico, para além da relação entre ela e os pais, tem esse aspecto do patriarcado em torno do modo como o pai dela foi estruturado, né, em torno de educação e como isso se perpetuou no modo como ele lidava com ela. Aí ela diz, né, no parágrafo seguinte: o luto e a tristeza me esmagaram. E aqui por que o luto, né? Quer dizer, há uma satisfação quando eu tenho um desejo do outro, né? Quando o outro de alguma forma está me desejando. Existe uma satisfação nessa construção. Todos nós temos essa construção. Inclusive o Nietzsche fala isso, né? A gente vai ler Além do Bem e do Mal. Tem uma passagem do Nietzsche em Além do Bem e do Mal que ele fala que a gente ama o desejo e não o desejado, né? Isso inclusive também é bem psicanálise. Mas por que ela cita o luto aqui? Faz bastante sentido.
Porque quando ela sente esse aspecto traumático, né, do romper da relação com o pai, ela está perdendo ali algo que ela tinha. Então, quer dizer, aquela satisfação que ela tinha nessa relação de desejo com o pai, se eu estou perdendo esse objeto que me amava de um jeito e agora já não ama mais, se eu estou perdendo esse objeto, a minha satisfação fica órfã. Isso é luto, tá? O luto é um desejo sem objeto. Então, ela vai ter que viver este luto, e ela fala sobre isso, né? O luto e a tristeza me esmagaram. Nesse processo de se desconstruir, se perceber, e ela vai falar dessa percepção, mas de deixar de lado essa relação que ela tinha com o pai dela. E ela continua. Eu não sabia o que tinha feito de errado, né? Na verdade, ela não fez nada de errado. Aliás, aqui tem um ponto importante, né? Quando eu falo assim, ela não fez nada de errado, mas é uma construção simbólica, né? É, para além do patriarcado, né? Assim, o patriarcado tem um lado que precisa ser considerado. Se a gente fosse pensar só no Édipo, é simbólico, né? É o modo como aquela criança entendeu aquele atravessamento afetivo. Então, nesta relação edipiana, se fosse só ela, quando ela diz assim, eu não sabia o que tinha feito de errado. Não, ela não fez nada de errado, né? É só o modo como ela interpretou aquela relação. E por mais que eu tentasse, não conseguia consertar as coisas. Nenhuma outra relação curou a dor daquele. Olha só, e veja como eu volto na psicanálise, hein? Aquele primeiro abandono, né? Daquele primeiro banimento do paraíso do amor. O que é esse? Veja, primeiro banimento do paraíso do amor. O que é o paraíso do amor? Até essa construção simbólica em torno do Édipo, a gente chama de castração simbólica, até esse momento, a criança tem tudo. O que ela quiser, ela tem. Né? Ela chora e os pais vão correndo até ela tentar ver o que está acontecendo e resolver o problema do porquê que ela está chorando. A partir da relação edipiana, esta criança começa a se relacionar, em perda da redundância, ela começa a se relacionar com a relação desejo e interdição. Quero algo, ou quero afetivamente mais um dos progenitores do que o outro, mas nessa disputa, né, nesse conflito que existe, eu estou interditado de algum modo. Há uma interdição. Só que aqui, repare, para além disto, tem o patriarcado, o modo como o patriarcado afetivamente interferiu na construção do pai dela. Antes de eu avançar, aqui, perguntas, comentários, esse pedaço aqui é importante, eu preciso que tenha ficado claro. Que é o quê? Quando Bel começou a perceber, e que baita memória, né? Porque a pessoa voltar lá atrás, ela está escrevendo isso adulta. Quando ela começou a perceber como o amor atravessava ela e como ele era importante na constituição dela enquanto um sujeito. E, obviamente, ela vai transcender isso para a sociedade para falar em relação a todos. Tudo bem? De qualquer forma, se não for o caso, a gente conversa depois. E aí, vou entrar na introdução de fato. Vou ler essa citação que está aí na introdução. Na introdução se chama Graça Tocada pelo Amor. A citação é de um cara chamado Jack, enfim, que ela coloca e diz assim, ó, é possível falar diretamente com o nosso coração. Eu adorei a simbologia do coração aqui. O coração vem como desejo, né? Assim, no sentido daquilo que se quer, né? Para além, necessariamente para além do aspecto racional. Inclusive, mais para frente, ela vai fazer uma crítica em relação à construção de que a mulher é mais passional e o homem é mais racional. Isso vai aparecer no texto hoje ainda. A maioria das culturas mais antigas sabe disso. Né? Podemos, de fato, conversar com o nosso coração como se ele fosse um bom amigo. A vida moderna se tornou tão atribulada com os afazeres e pensamentos diários que perdemos essa arte essencial de reservar um tempo para conversar com o nosso coração. Aqui, e aí, a Bel ela não vai fazer cada capítulo tem um tema, e em cada capítulo as críticas, né, os problemas que ela coloca para analisar, eles vão aparecer de maneira intermitente, que é basicamente o racismo estrutural, né, o patriarcado, e aqui cabe a gente colocar na conta sexismo, misoginia, enfim, coisas afins,
um aspecto um tanto quanto filosófico existencial, lembra que a gente falou do niilismo na aula passada? Então, ela vai atravessando esses conceitos, indo e voltando o tempo todo. Essa citação ela é interessante porque ela está falando bastante do modo como o capitalismo atrapalha, né? Eu falo entre aspas aqui, porque bom, não está tão explícito, mas atrapalha o modo como nós entendemos o amor e até mesmo refletimos sobre o amor. Porque veja só, a vida moderna se tornou tão atribulada com os afazeres e pensamentos diários que perdemos essa arte essencial de reservar um tempo para conversar com o nosso coração. Então, por exemplo, esse movimento que nós estamos fazendo aqui, tem gente que possivelmente pensou hoje de manhã, ó, tem aula, né? Vamos lá estudar. Chegou hoje à noite, depois de um dia cansado, não vai conseguir. A aula de noite, depois de um dia cansativo, essa pessoa vai priorizar o descanso dela, porque amanhã tudo vai se repetir. Então, tem uma dinâmica no capitalismo de sequestro do tempo, né? Para além do modo como este sequestro do tempo, ele também aliena a nossa subjetividade no sentido de olhar criticamente para os modos como somos atravessados em relação a conceitos, especificamente em relação ao conceito do amor. Então, de certa forma, há um privilégio nisso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos parando e refletindo sobre um ponto que ela entende como importante, especificamente na desconstrução de um modo como o próprio capitalismo sustenta o amor, para um modo de amor um pouco diferente, que pauta um amor em construção, um amor em ação. E aí, nessa primeira parte da introdução, ela basicamente, eu não vou ler praticamente nada dessa primeira parte, eu vou ler uma frase que ela diz assim, ó, a busca pelo amor continua, mesmo diante das improbabilidades. Nessa primeira parte, ela basicamente vai falar da esperança em relação à busca por um conceito de amor diferente desse amor que nós estamos inseridos normalmente dentro do Ocidente, dentro do capitalismo. E aí, na página, pelo menos aqui, primeira página 31, eu não sei se alguém está acompanhando pelo PDF, logo depois dos três pontinhos, vai aparecer algo interessante para a gente. Então, ela diz assim, ó, não há muitos debates públicos a respeito do amor em nossa cultura hoje. No máximo, a cultura popular é o domínio em que nosso desejo por amor é mencionado. Filmes, músicas, revistas e livros são os locais para os quais nos voltamos para ver expressos nossos anseios amorosos. No entanto, não se trata daquele discurso de afirmação da vida dos anos 60 e 70, que nos instava a acreditar, né? Atualmente, as mensagens mais populares são as que declaram a insignificância do amor, a sua irrelevância. Isso nós falamos na aula passada. Estamos dentro de um contexto desesperançoso em relação ao amor. Especificamente, uma das possíveis interpretações que eu dei na aula passada é o modo como, a partir do século XX, fomos construídos a olhar para o presente de maneira patológica, já que o futuro não é uma possibilidade real. Século XX catastrófico, lembram do Bauman? Guerra Fria, Holocausto, bomba atômica, guerras mundiais, pandemia da gripe espanhola, crises do capitalismo, as pessoas dormiam sem saber se iriam acordar no dia seguinte. Então, veja, o futuro se tornou algo que eu posso não alcançar. Então, um movimento de defesa é um vínculo patológico com o presente. E este vínculo patológico com o presente me conecta superficialmente com tudo que está no presente. É daqui que eu falei para vocês que o Bauman vai teorizar tudo líquido, né? Amor líquido, trabalho líquido, tempo líquido. Por quê? Porque este vínculo patológico com o presente é esse indivíduo que está nessas relações líquidas vivendo sem conexão com o presente. Então há uma desesperança. É por isso que há essa desesperança, essas pessoas que não conseguem não ver um significado no amor. E é especificamente porque existe uma dimensão de construção do amor, né? E é o modo, inclusive, como a Abel vai pautar o conceito, né? Quer dizer, se eu preciso construir, só que se o futuro não é uma possibilidade, por quê? É perda de tempo.
Então, há um movimento de se vincular patologicamente ao presente. Aí ela diz, né? Fiquei triste e chocada quando entrevistei uma rapper bem conhecida, pelo menos 20 anos mais nova que eu, e que, perguntada sobre o amor, respondeu com um sarcasmo cortante: Amor? O que é isso? Nunca tive amor algum na minha vida. Então, aqui, toda vez que nós entrarmos nessa construção da ausência do amor na vida das pessoas, a partir do modo como a Bel está tentando trabalhar criticamente o conceito, nós temos que pensar o modo como ela desenvolveu a crítica a partir da vida dela. Então, quer dizer, existe toda a dinâmica do capitalismo, como já está mais explícita no texto, mas existe a dinâmica do patriarcado, né? Do modo, e isto precisa ficar muito claro, né? O homem, no patriarcado, ele só consegue demonstrar afeto a partir de relações de dominação. Então, isto gera violência, né? Isto gera medo, né? Então, quer dizer, os filhos de homens educados nesse contexto, eles serão educados por uma relação torta. Então, quer dizer, quando ela está exemplificando as pessoas que dizem, pô, amor, o que é isso? Eu nunca tive amor algum na minha vida. Então, quer dizer, estas pessoas, elas estão passando por um processo de educação, na maior parte das vezes, atravessados por essa relação de dominação. Só que veja, aqui é uma variável. A Bel ela vai tentar colocar várias no meio para justificar por que, que essas pessoas estão com esse receio sobre o amor. Porque não é só. Opa, deixa eu tirar o som. Pronto. Não é só o receio vinculado ao modo como afetivamente a relação, mas é preciso considerar, por exemplo, se for uma filha, se for mulher, a mulher vai sofrer mais do que o homem. Se for uma pessoa negra, e aí a Abel vai colocar o racismo estrutural na conta também, essa pessoa vai sofrer ainda mais. Então, a Abel vai tentar teorizar o conceito do amor em torno de várias variáveis, não só o modo como esse indivíduo é educado no seio familiar. É preciso considerar o seio familiar, essa relação afetiva, mas o pai, por exemplo, é educado no patriarcado. E aqui o pai, a própria Bel fala, não é só o pai, não, a mulher também. A mulher também educada, ela vai reproduzir essas construções. Então é para considerar todos estes conceitos. E no próximo trecho isso vai ficar claro, ó. A cultura jovem de hoje é cínica em relação ao amor. O cinismo aqui, talvez uma referência ao ceticismo dos cínicos, né? De uma impossibilidade de se, de fato, compreender e conhecer o que é o amor. E esse cinismo vem do sentimento dominante de que o amor não pode ser encontrado. E ela faz a citação a um cara, né? E ele cita assim, ela citando ele. Temo que estejamos criando uma geração inteira de jovens que crescerão com medo de amar, com medo de se entregar completamente a outra pessoa, porque terão visto quanto dói correr o risco de amar e não dar certo. Então, este pedaço aqui é bem capitalismo, é bem uma leitura capitalista, de uma relação superficial com o presente, porque a possibilidade de não existir futuro. Temo que elas cresçam procurando intimidade sem risco, é a superficialidade do Bauman. Prazer sem investimento emocional, é a superficialidade do Bauman. Né? Eles terão tanto medo da dor da decepção que renunciarão às possibilidades do amor e da alegria. Mas, claro, como eu disse, não é só o modo como o capitalismo nos atravessa. A gente pode pensar, por exemplo, quando ela disse no texto lá do prefácio, quando se percebe um trauma dela, do modo como afetivamente ela foi atravessada pelo pai, a gente pode pensar até como um mecanismo de defesa, no sentido de eu não quero repetir este modelo de afeto que me acometeu em algum determinado contexto, e para que eu não repita este modelo de afeto em algum determinado contexto, eu me vinculo de maneira frouxa afetivamente com o presente.
para evitar qualquer tipo de possibilidade de ruptura, como houve a ruptura no passado. Então, veja, há a leitura do capitalismo, mas há uma leitura afetiva, no seu sentido do contexto familiar. Enfim, essas outras leituras elas vão aparecendo com o tempo. Página seguinte, ela diz: jovens são cínicos em relação ao amor. No fim das contas, o cinismo é uma grande máscara para um coração decepcionado e traído. Veja, essa relação da decepção, da traição, no sentido de quase como um mecanismo de defesa, eu não quero repetir algo que me acometeu em um determinado momento. Então, quase que como um mecanismo de defesa, eu evito vínculos afetivos. E ela deixa isso muito claro no próximo parágrafo, esse aspecto um tanto quanto traumático, mas ela vai transicionar dela para o coletivo. No final do parágrafo seguinte, ela diz assim, ó, nenhuma de nós está ficando melhor em amar. Estamos ficando com mais medo. Para começo de conversa, não nos ensinaram a ser hábeis. E as escolhas que fazemos tendem apenas a reforçar a sensação de que o amor é inútil e sem esperança. Então, na verdade é mais grave, né? Porque assim, para além de não ter sido ensinados a lidar com o amor, o que nos ensinaram é a lidar com um conceito que não existe, né? Veja, a própria dinâmica dela lá atrás, do sentido traumático, se a gente pensa, se volta um pouco para a psicanálise, há um modo, e esse é um modo que que estrutura o ser humano no seu sentido neurótico, de esperar um absoluto, né? De esperar uma relação afetiva absoluta. Quando ela descreve assim: assim que nasci, fui acalentada e tratada com gentileza, de modo a me sentir querida neste mundo e em minha casa. Então, quer dizer, haveria ali talvez uma percepção de que fosse assim para todo sempre, né? E que de maneira absoluta a vida fosse assim. Mas o que aconteceu? Não é assim, né? A própria relação edipiana já demonstra essa relação de desejo e interdição. Isto ali na relação com o pai. Imagina com o mundo como um todo. Vivemos o tempo todo uma relação de interdição. Tenho a pleníssima certeza que todos vocês querem alguma coisa que não dá para resolver. Existe uma limitação no querer. Então, uh, normalmente, o amor é ensinado dentro de uma construção absoluta. Por exemplo, eu acho que isso hoje está bem mais desconstruído, né? Mas se a gente volta 30, 40 anos atrás, por exemplo, há uma tampa para toda panela. Há um amor que está te esperando em algum contexto do mundo. Você vai achar este amor que vai te completar. A ideia de completar, né? A ideia de um outro que vai te completar, né? Então, veja, são construções que não correspondem com a realidade. Aí, veja, enquanto não correspondência, não há existência desse amor, aí você tem um sujeito tentando encontrar esse amor, e o que acontece? Ele encontra não. Então, há frustração, inclusive, de não encontrar esta construção. Há mais sofrimento. Então, quer dizer, a vida já é uma relação de desejo e interdição, e você ainda está tentando bater cabeça, chegar num conceito de amor que você nunca vai chegar. Então, quando ela diz assim, nenhuma de nós está ficando melhor em amar, estamos ficando com mais medo para começo de conversa. Veja, e faz todo sentido, né? Quer dizer, você fica com mais medo, mais receio, porque você tenta encontrar esse amor mágico, o príncipe, né? Lembro dos filmes da Xuxa com o Sérgio Malandro num cavalo branco, o príncipe chega. Não tem isto! E aí você tenta encontrar este lugar, mas você não alcança, a frustração por não alcançar esse lugar. E aí, na página seguinte, página 34, deixa eu ver para onde ela vai. Hum, ela vai começar, ela vai começar a colocar criticamente o papel do homem dentro desse processo. Vou ler um trecho e comento. Isso está no meio da página 34. A decepção e uma sensação persistente de coração partido. Então, veja, o que a gente acabou de escrever. Você está buscando esse amor que é completa, né? Que num encontro. A decepção e uma sensação persistente de coração partido me levaram a começar a pensar mais profundamente no significado do amor em nossa cultura.
Meu desejo de encontrar o amor não me fez perder meu senso de razão nem de perspectiva. Ele me incentivou a pensar mais, a falar de amor e a pesquisar o tema em textos populares e também em estudos mais sérios. E aí, o que que vai. Esse é um comentário da Gabriela, me pegou. Eles fizeram o Sérgio Malandro ficar bonito nesses filmes. Muito bom. O que que ela vai fazer neste momento aqui do texto, né? Que ela está falando assim, ó, vou começar a estudar essa coisa. Então veja, onde nós estamos? Bel criança, um trauma ali nesse aspecto afetivo, e esse trauma tem vínculo com o pai. Lembre-se, a citação do pai é fundamental para entender a coisa. A leitura edipiana da psicanálise, mas especificamente o pai está ali por causa dessa relação afetiva do patriarcado. Então, veja, ela cita uma dimensão afetiva, mas depois a ruptura. Então, ela cita então ela mesma em criança para demonstrar quando começou a pensar sobre o amor e os atravessamentos do amor. Aí ela começa a falar da desesperança, do porquê da desesperança, tem uma noção do capitalismo envolvido. E aí, dentro desse contexto, em algum momento da vida adulta dela, ela fala: putz, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso entender por que isso está assim. E ela vai começar a pesquisar sobre o amor. Ó, o tema em textos populares e também em estudos mais sérios. Aí o que, que vai acontecer? Logo na sequência do texto, página 34, página 35, até a página 36, eu vou voltar ali agora um trecho da 36, mas o que, que ela vai falar nessas páginas? Basicamente, o que ela vai falar é: tudo que eu encontrei sobre o amor foi escrito por homens. Olha o papel do homem na construção da coisa. Então, vou ler só um pedacinho. Ó. Quando me debrucei sobre as obras de não ficção a respeito do amor, me surpreendi ao descobrir que a grande maioria dos livros reverenciados, aqueles usados como referência, e mesmo dos livros populares de autoajuda, havia sido escrito por homens. Então veja, olha só, ela resolveu estudar a coisa e quando foi buscar referência sobre o assunto, só homem escreveu sobre a coisa. Olha como é que começa a fechar. Lá atrás, o afeto de dominação já apareceu na relação dela com o pai dela. Então, quer dizer, no patriarcado, há uma hierarquia em relação ao gênero. A dominação do homem sobre mulheres e crianças, como a própria Bel coloca. Então, quer dizer, se o homem determina como é o conceito de amor, ele escrevendo os textos, pronto, fodeu, é tudo. Tá tudo torto. E ela vai colocar na página 34, 35, como tudo. Ela fala da poesia, ela cita contextos de histórias, de outros textos, outros livros. Ela vai falar como o homem é tomado como referência para falar sobre o amor. E aí na página 36, ela vai abrir uma portinha que eu achei muito legal, que é a seguinte, ó. Então, nesse momento, procurei referência, tentei estudar o amor, falar sobre o amor, debater o amor. Nas referências, só os homens apareciam. Aí ela pensou assim, ó, isso está no final do parágrafo da metade da página 36. Em algum ponto do caminho, na transformação de menina em mulher, aprendi que fêmeas realmente não tinham nada sério para ensinar ao mundo sobre o amor. Obviamente, isso aqui está muito irônico, né? Mas o que ela está dizendo é que, bom, em algum momento, talvez eu tenha desanimado. E aí eu mudei o foco da minha investigação. Isto quando ela estava tentando falar e produzir alguma coisa sobre o amor. Só que como ela encontrava só no homem, de certo modo, houve um incômodo ali, e ela mudou a temática de reflexão dela, de modo que esta mudança de temática levasse ela também ao amor. E é quando ela começa a falar da morte. Por isso que eu achei interessante que ela abre uma portinha no meio da reflexão. E ela diz assim, ó, a morte se tornou meu tema. Ninguém ao meu redor, nem professores, nem estudantes, duvidava da capacidade de uma mulher de ser séria quando se tratava de pensar e escrever sobre a morte. Todos os poemas de meu primeiro livro estavam ligados à morte e a morrer. Ainda assim, o poema com que abri o livro, A Canção de Luto da Mulher, era sobre a perda de alguém amado e a recusa em permitir que a morte destruísse a memória. E aí que vem uma parte belíssima, né? Ó, isso aqui dá. Se alguém produz conteúdo aí, aquelas frases de impacto, tem uma aqui, ó. Contemplar a morte sempre me leva de volta ao amor.
Não por acaso comecei a pensar mais no significado do amor conforme testemunhava a morte de inúmeros amigos, camaradas e conhecidos, muitos deles jovens, partindo de maneira inesperada. E como é que isso aqui faz um sentido absurdo dentro da perspectiva existencial? Aí é Heidegger, né? Mas aqui de um jeito relativamente leve, não vou entrar na coisa torta, não. O que é que o Heidegger fala? Lembra da primeira aula que eu falei sobre contingência e o modo como a contingência condiciona os nossos movimentos? Viver é viver no estado contingencial. Ou seja, o contrário de destino é a contingência. No destino, a minha vida está direcionada em uma única direção. Por quê? Porque há algo a priori determinando o meu caminho em uma única direção. Isso é o destino. O contrário é a contingência, que é o quê? Não tem nada aqui atrás, não tem nada que me determine, e, portanto, o que é que se segue? Se segue tudo. Todos os caminhos são possíveis. Viver é contingência. E é ter que lidar com esses caminhos, fazer escolhas especificamente. Lidar com a escolha e com a responsabilidade em relação a essa escolha. Só que veja, quando temos que fazer escolhas, nos sentimos angustiados. Quando temos que lidar com a responsabilidade perante essas escolhas, nos sentimos angustiados. Então, aqui a angústia ganha uma dimensão condicional e não patológica. Não é uma doença. A angústia é um afeto, uma afecção, um sentimento que revela o fato de que nós temos que fazer escolhas. Então, nesse sentido, é algo inerente à experiência do ser humano. Somos condicionados, né, por esta angústia. Aqui, com bastante aspas, nessa condição da angústia. Só que, onde entra a morte aqui? A morte, no Heidegger, é um treco meio torto também. Porque, olha só que doideira. A morte, ao mesmo tempo que ela é uma certeza, porque todos nós vamos morrer, ela é uma contingência, porque a gente não sabe quando vamos morrer. Percebe? Porque olha só, a vida ser contingencial as coisas podem acontecer e não acontecer. Tudo pode acontecer e não acontecer. Quase tudo. A morte buga um pouco esse conceito. A aula pode acabar, eu posso levantar, posso ir para cá, eu posso ir para cá, eu posso ficar sentado. Existem possibilidades, né? No sentido contingencial, porque é pura contingência. Só que a morte ela é contingência na medida em que eu não sei quando ela vai acontecer, só que ao mesmo tempo que ela é uma contingência, então ela está afadada ao quando que eu não sei, ela também é uma certeza, porque vai acontecer. E aí o Heidegger vai dizer, a morte, ou especificamente, já que ela é uma contingência especial, porque ela é contingência e certeza, a angústia perante a morte talvez seja uma das mais legítimas, ou um dos mais legítimos afetos que nos conecta com a vida. Com a vida. Porque ter angústia pelo fato desta contingência, saber que vai acabar, sabe? Eu sempre faço isso, né? Quando acabar a aula, gente, quando vocês deitarem, estiverem refletindo sobre o dia, essa aulinha, pensa assim, vou morrer. Uma crise de leve, tá? Pensa, vai acabar, isso tudo vai acabar. Já pensaram sobre isso? Isso tudo vai acabar. E aí, onde entra a reflexão? Se vai acabar, o que que eu estou fazendo da minha existência? Que tipo de movimento que eu estou fazendo? Que tipo de... Eu estou me apropriando dessas contingências? Está sendo autônomo o meu movimento? E aí é o ponto. Veja, olha só como a morte tem a potência de te conectar à contingência e te permitir, portanto, se apropriar da vida. A morte te conecta com a vida. O que é que a Bel está falando que conecta com a vida? Amor. O que é que ela colocou aqui? Ó? Contemplar a morte sempre me leva de volta ao amor. É isto. É isto. Ok? Bom, no parágrafo seguinte, ela volta, depois dessa portinha sobre o amor, ela volta a falar do papel do homem, dentro dessa construção do homem educado no patriarcado, o modo como esse homem educado nessa relação de dominância e, portanto, de violência, ele vai violentar outros que estão à volta dele. Só que aí ela vai aprofundar
essa questão do homem dentro do patriarcado, do papel do homem. Ela vai fazer uma pergunta assim, ó, lá na página 38. Pergunta barra reflexão. Ela diz assim, ó, ao revisar a bibliografia sobre o amor, percebi que poucos escritores, sejam homens ou mulheres, então veja só, até aquele momento ela percebeu que a maior parte das referências eram homens. Então, sei lá, vamos colocar aqui um número torto aqui só para a gente pensar de maneira um pouco mais pragmática. 90% eram homens, 10% eram mulheres, falando sobre amor. E aí, o que que ela vai colocar na sequência? Ao revisar essa bibliografia sobre o amor, ela percebeu que poucos escritores, sejam homens ou mulheres, falam do impacto do patriarcado, da forma como a dominação masculina sobre mulheres e crianças é uma barreira para o amor. Então, ela vai estender a dúvida dela, a crítica dela, a dúvida no sentido de pensar sobre o conceito de amor, quando ela começa lá atrás falando do papel do homem. Então, para além do papel do homem e para além daqueles homens que estão falando de amor e das poucas mulheres referências, e aqui o ponto, tá? Por que tem poucas mulheres referências na construção textual do amor? Devido à relação de dominação. Vou dar um exemplo prático. Estava dando uma aula sobre Simone de Beauvoir semana passada. E a Simone, ela fala na conclusão dela, perdão, nenhuma das biografias dela, ela fala que ela precisou, antes de abrir portas na filosofia, ganhar notoriedade na filosofia, ela precisou ganhar essa notoriedade na literatura. É como se ela tivesse que abrir uma porta para que ela pudesse ganhar legitimidade em outras portas, coisas que o homem não precisa fazer. Então, essa relação de dominação empurra a produção, por exemplo, intelectual da mulher com mais dificuldade. Né? A mulher tem mais dificuldade a produzir intelectualmente. Este é o ponto aqui. Então, o que está acontecendo especificamente aqui? A dominação do patriarcado faz o sujeito se tornar objeto. E o objeto não deseja. Esse é o ponto. Então, quando ela diz aqui, ó, uh, poucos, sejam homens ou mulheres, falam do impacto do patriarcado, da forma como a dominação masculina sobre mulheres e crianças é uma barreira ao amor. Por que que o patriarcado é uma barreira ao amor? Porque na relação de dominação que o patriarcado propõe enquanto estrutura, essa relação de dominação faz do sujeito objeto. E o objeto não deseja. Por que que o objeto não deseja? Porque o objeto é constituído como objeto pelo olhar do outro. Então, ele está sendo constituído pelo desejo do outro. Desejo de quem? No caso do homem. É um pouco do quando o Sartre e a Simone constroem o inferno são os outros. O que é o inferno são os outros? É justamente quando um olhar do outro me objetifica. Então, se eu estou objetificado pelo olhar do outro, o que é a objetificação na filosofia existencial? É a má-fé. É quando eu não exerço a minha liberdade por algum motivo. Neste caso, do inferno seus outros, né? Quer dizer, o outro sendo o meu inferno, porque o olhar dele me objetifica, é porque esse olhar, por exemplo, me castra, me coloca numa posição que eu não quero. Talvez essa expressão seja a mais exemplar. A mulher colocada numa posição que ela não quer. Ou, na verdade, é até pior, né? É a mulher colocada numa posição que ela sequer sabe se ela quer. Ela sequer sabe se ela quer. Ela não tem nem tempo de refletir sobre se ela quer aquela posição. Então, é isso, né? Por isso que ela coloca o patriarcado aqui, e aí volto mais uma vez. É por isso que ela enfiou o pai dela lá no prefácio. Para descrever o modo como essa relação torta atravessa a educação das pessoas. E aí, na página seguinte, ela diz assim, ó, mudanças profundas na forma como pensamos e agimos precisam acontecer se quisermos criar uma cultura baseada no amor. E aí até um trecho que eu não li na citação anterior, que o autor que ela cita, que ele vai dizer, eu acho que está acho que tá na passagem que eu deixei de ler mais para trás, que ele vai dizer, é preciso acabar com o patriarcado.
Se eu quero fazer essas mudanças estruturais, é preciso acabar com o patriarcado. Aí, na página 39, ela vai dizer assim, ó, nós agora temos ciência de que tantas palavras de amor que nos foram oferecidas por grandes homens falham quando encaramos a realidade. Então, quer dizer, aí o que ela está concluindo aqui? Todo aquele texto, toda aquela referência da maior parte que é homem, que escreveu sobre o amor, na verdade, aquilo não tem correspondência com a estrutura da realidade. O amor do qual eles estão falando, eu não vejo. Não é da forma como eles colocam. E aí ela vai dizer, contudo, assim como muitos homens e mulheres, todos nós, por exemplo, que estamos aqui tentando refletir sobre esses conceitos, né, contudo, assim como muitos homens e mulheres, quero saber o significado do amor além do reino da fantasia. A fantasia aqui ela coloca na conta do homem. Porque, veja, se a maior parte das referências estão no homem, e se aquilo que eles dizem não tem correspondência com a realidade, é fantasia. É pura fantasia. Né? Pois bem, além do que imaginamos que possa acontecer, né? Eu quero saber do significado do amor, além do reino da fantasia, além do que imaginamos que possa acontecer. Quero conhecer as verdades do amor conforme as vivemos, né? Do modo como de fato o amor é. Então, veja que aqui, para além de entender como se dá de fato a dinâmica do amor, é quase que uma necessidade lógica desconstruir o modo como o amor é dado hoje. Especialmente, por exemplo, a noção de amor romântico. O modo como esta noção, né, da tampa da panela, da completude, daquilo que vai, enfim, me estruturar por completo, quase que num sentido neurótico, no seu sentido patológico, de acreditar que isso é possível. Eu preciso desconstruir isso. Até porque, como a gente já mencionou, acreditar que de fato será assim para todo sempre, o indivíduo que busca isso, ele está num estado de frustração, porque ele não encontra isso. A dinâmica. Aqui eu estou falando, obviamente, eu estou falando bastante, fica com a sensação de que eu estou falando bastante de uma relação romântica da coisa, mas amor no seu sentido geral. Né? Não há essa completude, né? Não há a tampa da panela, justamente pelo fato de que são duas singularidades completamente diferentes. Não é sobre completar, né? Não há essa possibilidade. Mas isso a gente vai avançar quando transicionar dessa noção da completude para a noção de construção, né? Para a noção de ação. Né? Amar é ação. Eu escolho amar, segundo Bell Hooks. Na página seguinte, caminhando para o final, tá? Na página seguinte, ela vai propor uma construção lógica que eu achei interessante para demonstrar como que não faz muito sentido trabalhar com essas referências masculinas para falar do amor, né? E especificamente como que isso sequer se sustenta logicamente. Olha só o que ela diz na página 40. Ela coloca assim: na realidade, todas as evidências concretas indicam que, embora as perspectivas de homens e mulheres frequentemente difiram, tais diferenças são aprendidas e não inatas ou naturais. Então, aqui a direção do amor como uma construção específica, isso é bem nietzschiano, inclusive, né? O conceito, ele é construído. E ele é construído, e se a gente pensa, por exemplo, no patriarcado, a partir de relações de poder, onde, hierarquicamente, o homem está no contexto de dominação. Então, essa verdade aqui, a verdade de como é o amor, na verdade, essas diferenças de entendimento, elas são aprendidas, elas não são inatas ou naturais. Não é que o homem nasceu com esse conceito de amor formatado lá. Não, ele foi educado assim. O pai dela foi educado assim. O pai dela educou outros assim. O meu pai, os nossos pais, todos educados dentro desse contexto. E ela diz: se fosse verdadeira a ideia de que homens e mulheres são complemente opostos, habitando universos emocionais totalmente diferentes,
os homens jamais teriam se tornado as autoridades máximas do amor. E, tipo assim, uma construção bem lógica, veja só. Levando em conta os estereótipos de gênero que atribuem às mulheres o papel dos sentimentos e da emotividade, e aos homens o da razão e não da emoção, não faz sentido o homem ser referência sobre o amor. Percebem? Se a mulher é emotiva, se a mulher que fala sobre sentimento, se o homem é lógico, é racional, por que Cargas d'Água, 90% dos livros de amor é o homem que escreveu? Se fosse de fato assim, não seria assim dos livros. Deveria ser o contrário. Deveria ter só mulher falando sobre amor. Mas não é o que a gente vê na prática. Então ela está demonstrando com lógica, né? Assim, uma lógica trivial, enfim, belíssima, que não se sustenta. Não se sustenta. O que que se sustenta, né? É o entendimento de que estes homens, esses 90% que escreveram sobre o amor, na verdade, eles foram educados a acreditar que aquilo é um construto absoluto, quando, na verdade, eles foram educados daquela forma, né? Aquilo são construções, não são inatas, como ela mesma disse no texto ali. E aí, na sequência do texto, ela vai fechar, ela vai ficar repetindo alguns pontos, eu não vou ler, ou posso ler alguns trechos soltos, mas ela repete, ó, queremos conhecer o amor. Isso na página 40. Já na 41 ela diz, todo mundo quer saber mais sobre o amor. Depois ela repete, assim como o grafite proclamava, o grafite é um trecho de texto que está lá no prefácio, que era um trecho que falava sobre a esperança do amor. Então ela está recitando ele. Assim como o grafite proclamava, nossa esperança reside no fato de que muitos de nós continuamos a acreditar no poder do amor. Enfim, ela vai terminar falando sobre a necessidade de se tratar de um amor diferente do modo como o amor foi constituído até aquele momento. Ela fecha a introdução, e eu cito o último parágrafo, ela diz assim, ó, como o título Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas indica, queremos viver uma cultura em que o amor possa florescer. Ansiamos por acabar com o desamor, tão prevalente em nossa sociedade. Esse livro nos diz como regressar ao amor. Tudo sobre o amor, novas perspectivas, oferece formas novas e radicais de pensar a arte de amar, apresentando uma perspectiva esperançosa e alegre sobre o poder transformador do amor. Ele nos permite saber o que precisamos para amar de novo. Reunindo a sabedoria do amor, ele nos possibilita saber o que devemos fazer para sermos tocados por sua graça. Ok? Deixa eu remover aqui a marcação para eu ver de todo mundo. Passo a palavra para vocês. Vou dar uma olhada no chat também, mas quem quiser falar, pode ficar à vontade. Deixa eu só fechar isso aqui, que eu vejo todo o chat. Tem muita coisa, na verdade. Érica, pode ficar à vontade. Ah, eu só queria fazer uma ponderação. Quando eu li o prefácio, o primeiro capítulo, eu tive a impressão que ela fala que o amor é um movimento, Uhum, né? É se mover. Quando fala do grafite, que o grafite, para ela, que foi importante, é que para ela, é você acreditar no improvável, nas probabilidades, que o amor te abre para as possibilidades, né? Foi isso que eu entendi dela. Eu achei muito bonito isso, porque para ela é um movimento, né? uhum, Porque eu não sei, quando eu li mais assim avançando, eu tive a impressão que ela que ela dá a entender que o amor hoje algo consumível, que você se consome, né, na mentalidade capitalista, né? E não que é um movimento de encontro. É só isso, eu só queria ver se é isso mesmo, se eu entendi certo. é isso mesmo, é isso É, mesmo. Os seus dois pontos fazem bastante sentido. Quando ela fala que o amor é ação, é justamente nessa construção de movimento. É muito no sentido é muito no sentido de, eu dei para vocês a indicação do filme O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que eu falei para vocês da relação dos dois personagens lá, eu sempre esqueço, né, esqueci de novo. Enfim, e eles se apaixonaram, né? Enfim, se apaixonaram de fato. Mas veja, o amor deles não resistiu a esse amor, essa paixão de início. Por quê? Porque não houve
a continuidade de novas pontes para além daquele momento inicial. Então, quer dizer, eu até usei essa expressão na aula passada, né? Só o fogo no rabo não dá conta. É preciso algo além do fogo no rabo, né? É preciso fazer uma construção constante, um movimento constante, para que você possa fazer, de fato, a construção de novas pontes que vão conectar esses dois. Então, amor é realmente movimento. E aí você falou uma coisa depois, nossa, eu ia comentar que um outro ponto. Do capitalismo. Tem, de fato, também essa dinâmica, porque é o seguinte: esse indivíduo quebrado, que ela cita várias vezes, os jovens, por exemplo, esse indivíduo que está quebrado existencialmente, desesperançoso, ele de alguma forma está flertando com o próprio vazio, né? Porque veja bem, se a gente pega o conceito dos existencialistas, né? Se a gente fazer a brincadeira do copo aqui, e chama o Sartre para bater um papo com a gente. Sartre, qual é o sentido da vida? E ele ia dizer que o sentido da vida é projeto. E o que é projeto? É aquilo que eu faço do presente que vai me garantir um futuro. Então, há um movimento ativo desse sujeito que nos projetos constitui sentido na existência dele. Então, veja, é preciso, de fato, um indivíduo fazendo um movimento e projetando a própria existência. Só que esses jovens que ela cita que estão quebrados, eles não estão projetando, eles estão quebrados. Eles não estão na desesperança. Quer dizer, eles não estão vendo a vida como projeto. Eles estão completamente vazios. Ou especificamente, está todo mundo vazio. Mas o Sartre diria: os indivíduos que se apropriaram da vida estão fazendo alguma coisa desse vazio. Os desesperançosos não estão fazendo nada do vazio, estão flertando com o vazio. E aí, o que o capitalismo fez? De maneira brilhante, o capitalismo tem essa potência desgraçada de se adaptar às coisas, de se aproveitar das coisas. O capitalismo se aproveita desse vazio ausente de projeto e dá a esse sujeito sentido no consumo. O consumo se torna um modo desse sujeito se subjetivar de diversas formas. E é o que o Bauman coloca na modernidade líquida. Então, de fato, o capitalismo ele conseguiu se aproveitar desse indivíduo desesperançoso. Então, é um movimento que também acontece, a gente vai tratar, obviamente, ao longo da leitura do texto. Malu levantou primeiro, Malu, depois Isabela fala. Pode ir, Malu. Só refletindo, assim, acho que tem vários pontos que me fizeram ficar muito reflexiva, mas principalmente refletir sobre como realmente o capitalismo tira da gente esses momentos de estudo e de realmente entender quem somos e qual é o nosso desejo, o que a gente realmente quer fazer no mundo. E teve um momento em que você me falou que me marcou demais, que você falou que eles dizem pra gente, né, o que é o amor e como o que a gente necessita, sendo que às vezes a gente nem sabe exatamente o que a gente quer. E pensando até em como as mulheres fazem esse trabalho de cuidado, que é um trabalho não remunerado e que sustenta a vida, sabe? Como isso é um projeto realmente, né, para deixar a gente cego em relação a tudo isso. E que legal ter esse momento aqui. Valeu. Imagina, 2, 3 jornadas às vezes, né? É complicado mesmo. Esse aspecto do querer, eu acho que ele é fundamental. Inclusive, acho que quando ela faz a analogia do coração, né, quando ela cita lá e coloca o coração, quer dizer, eu fui simbolicamente no coração, porque dá essa ideia, de fato, do querer. De alguma forma, é que a gente possa, de fato, se apropriar do querer, porque a gente possa, de fato, responder o que eu quero, e não o que querem para a gente, né? E seja o que querem, né? Seja a gente estivesse tratando do patriarcado, do capitalismo, do racismo estrutural, todos os tipos de atravessamentos, né? Que nós possamos olhar e saber lidar com essas imposições. Pode falar, Isabela. Oi, pessoal, boa noite. Boa Eu noite. fiquei refletindo bastante aquela parte do a gente está criando uma geração de jovens que tem medo de amar, que são cínicos em relação ao amor. E aí, com essa colocação de a gente estar criando essa geração, eu fico pensando, será que a gente já soube o que é o amor?
Porque fica parecendo que é um contraponto de que agora isso está sendo assim, mas toda vez que eu penso o amor em outros momentos, em outros séculos, me parece sempre algo distorcido, sempre algo talvez atrelado ali a uma religião hegemônica ou a Uhum. algum interesse de algum grupo. Então eu me pego pensando, será que a gente já soube o que é Eu o acho que você amor? tem total razão. Eu acho que, inclusive, é o próprio movimento dela, naqueles pedaços do texto, que ela está tentando entender o que que é o amor. Quando ela, inclusive, termina, é, quando ela diz assim, ó, queremos conhecer o amor, né? Todo mundo quer saber mais sobre amor. Porque, veja, até mesmo a referência dela lá no prefácio, de como ela nasceu amada, aquela é uma relação ambivalente. É o afeto atravessado pelo patriarcado, né? Então, quer dizer, há ali afeto, mas um afeto de dominação. Então, ela sentiu algo, mas ainda assim, conceitualmente, não, enquanto construção, não é o mesmo amor que vai se dar ao longo da construção do texto, para a gente definir esse amor que se distancia deste outro que a gente está mergulhado aí, tipo, há milênios, né? Nesse movimento, a gente de fato não sabe o que que é. Então, por isso que, inclusive, é necessário um movimento de desconstrução. Eu preciso primeiro desconstruir o modo como isso foi imposto, para depois fazer o movimento de construir o que de fato é possível fazer com esse amor. E isso me lembra muito também, Sartre, você traz bastante, né? O quanto Adoro ele. que, dado que não existe a priori, ou o que existe a priori, a gente tem que jogar fora praticamente tudo, é um pouco assustador, porque fico vazio, eu não tenho essa referência, mas eu posso criar, né? Eu posso Uhum. construir e pode ser finalmente algo que realmente faça sentido e faça a gente ter algo saudável, né? Então, dá medo, mas é estimulante também. Dá medo, vai com medo mesmo, né? É um pouco disso. É. Vai lá, Fernando, pode falar. Obrigada. Por nada. A gente pode pensar no amor, você falou do Heidegger, como cuidado. Boa, boa Todos nós, referência. todos nós aqui estamos sendo cuidados pela terra, respirando de graça, vivos de graça, e imenso cuidado o tempo todo, né? Do útero até o planeta como útero. E a gente cria um monte de abstração. Esse amor é mais uma abstração. Vai buscar uma abstração, depende da cultura, depende das circunstâncias, do momento. Como a abstração que é mulher, homem, e por aí vai. Que atuam, colonizam, né? Exatamente isso que você está falando. Mas a gente pode pensar no amor como cuidado. Nesse sentido, todo mundo sabe. Porque está todo mundo sendo, tudo está sendo cuidado, a vida está cuidando. E isso não é abstração, todo mundo sente isso. Não é racional. É uma ação da própria vida em cuidar aquilo que está vivo. E a gente escapou disso para as racionalidades que abstraem as coisas e fica buscando em outro lugar. A gente está vivendo isso o tempo todo. Se perguntando o que que é isso. Você já sabe. Você só está vivo porque está sendo cuidado. Pensei também no, para além do Heidegger, é uma boa referência, inclusive eu lembrei aqui que lá na minha plataforma, no curso do Heidegger, tem uma aula sobre o cuidado em Heidegger, mas eu pensei também no cuidado em Michel Foucault, que faz inclusive esse movimento de lidar do cuidado de si, no modo como o capitalismo nos atravessa e nos coloniza, né? E, de certa forma, coloca a nossa subjetividade em trabalho de uma produção alienada, né? Então, de fato, o cuidado é uma dimensão extremamente importante. Extremamente. Eu acho que a Bel vai falar bastante nesse sentido. Ela não vai usar a expressão cuidado, ou pelo menos eu não me lembro se ela fala da expressão cuidado, mas quando ela vai falar sobre espiritualidade, não no sentido religioso da expressão, mas espiritualidade nessa conexão de tudo com todos e com o próprio planeta. O que mais, pessoas? Estamos bem? Que rico essa discussão, meu Deus do céu, meu coração chega a ficar quentinho. Que rico, né? É, eu fico pensando assim, no momento da vida que a gente, onde o maior problema do ser humano é o relacionamento, a gente está discutindo, ouvindo, trocando sobre o amor numa profundidade tão intensa, tão verdadeira e tão única. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu fico aqui, eu me arrepio, assim. Porque eu tive um encontro de amor com a Bel, né? Nesse livro que eu não a conhecia, né? Rejeitei ela um monte
E eu leio tanto sobre relacionamento, sobre amor, sobre empatia, sobre tudo isso, e eu nunca tinha tido um encontro tão maravilhoso como tem com ela. E tá ouvindo, né? Eu falei assim, dessa vez eu vou só ouvir aqui, porque tá tão bonito, tá tão gostoso. Mas eu não aguento, né? Sabe que eu não aguento. É mais para pontuar, assim, que como tá rico essa discussão de emocionar. Legal. Tem mais. Mais umas, sei lá, 10 aulas, talvez. A gente vai ler com cuidado. Todas as possíveis entrelinhas Vai que nos queridinhos devagar, velhos. essa pode ir devagar. Que mais, pessoas? Eu tô vendo aqui no chat, eu me perdi, tá? Me perdoem. Eu só vi duas panelas ali, vi gente rindo, nenhuma tampa. Não sei o que que aconteceu. Enfim, ficamos por aqui então. Mais alguém quer falar? Tá tudo certo? Ficamos por aqui, retornamos daqui a 2 semanas. Eu vou editar essa gravação. Amanhã eu boto o linkzinho dessa segunda aula para vocês lá no grupo e daqui a 2 semanas a gente continua. Tá bom? Boa leitura para vocês, boas reflexões e até breve. Até amanhã. Até Até amanhã. amanhã. Boa. Galera da plataforma, amanhã tem show de Truman. Depois eu falo da plataforma lá no grupo para a galera, tá? Mas, enfim, um abraço para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Até breve. obrigada.